Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o Espaço X da Questão para bater aquele papo informal e informativo a respeito do universo dos Filhos do Átomo. Felizes com os resultados lucrativos das bilheterias de Wolverine Imortal, a 20th Century Fox conclui, o que já não era nenhuma novidade, que os nomes X-Men e Wolverine geram um lucro esperado, entre aspas, independente do que for escrito ou apresentado em seus filmes. Nós estamos vendo isso mesmo, né? Fazendo uso dessa mesma estratégia, os produtores trouxeram às telas mais um filme da franquia intitulado X-Men Dias de um Futuro Esquecido. E vamos aos fatos. O filme inicia em um futuro apocalíptico em que acontecimentos ligados a fatos importantes do passado foram responsáveis pela tragédia do futuro. Nos quadrinhos, esse cenário originalmente ocorreria em 2013, tendo seus fatos iniciais do passado ancorados em 1980. O visual do ambiente é legal. Logo de cara, cenas de ação envolvendo os personagens escolhidos aleatoriamente para agradar os fãs genéricos são colocados, e cronologicamente fora de contexto. São eles Apache, Colossus, Blink, Mancha Solar e Kitty Pryde, todos com as mesmas idades que teriam em nossa realidade espelhada, ou seja, no passado. Ah, Marcelo, mas eles já são aqueles personagens com aquela mesma idade no futuro, certo? Errado. Lembra dos personagens dos X-Men Confronto Final? Kitty Pryde, Colossus e Tempestade? Pois é, eles são retratados com as mesmas idades daquele filme. E a gente está falando do futuro. Porém, com Wolverine e Bob Drake, foram feitas tentativas de mostrar que existiu um envelhecimento por consequência do tempo. Se existe um Wolverine mais velho no futuro, existiu um Wolverine mais novo no passado, certo? Nos quadrinhos, os personagens originalmente escolhidos para os acontecimentos já faziam parte de um contexto cronológico de eventos. São eles Tempestade, Colossus, Anjo, Noturno, Wolverine e Kitty Pryde. No futuro, seriam eles Tempestade, Colossus, Wolverine, Magneto e Kitty Pryde. E os responsáveis pelo deslocamento espaço-temporal, por mérito e coerência, Franklin Richards e Raquel Summers, a Fênix. Todos devidamente envelhecidos. A transposição psicotemporal nos quadrinhos é feita coerentemente pela Fênix, a Raquel Summers, porque ela possui esse poder. Nesse filme, quem faz essa transposição psicotemporal é a Kitty Pryde, porque ela não tem esse poder. Lembra do paradoxo temporal que a Marvel MCU cuidadosamente trabalha com seus personagens dos Vingadores nos filmes e que foi mostrado no Ultimato? Pois é, aquilo é ter respeito e coerência com ficção científica, com espaço-tempo. Essa é a diferença de quem sabe trabalhar com essas questões e quem não sabe trabalhar com essas questões. Xavier comenta que em 1973 ele ainda não tinha os poderes. Ou seja, Charles Xavier era um homem adulto que ainda não havia manifestado seus poderes mutantes. Mais uma vez, os roteiristas colocaram o Carcajo Gigante como o grande salvador da pátria. E é ele que é convencido a ser enviado para o passado. E qual é a desculpa de colocar Wolverine para ir para o passado? O seu fator de cura. E pelo amor de Deus, gente, é a consequência de que quem vai ser deslocado no tempo que vai fazer a diferença no passado. Não é um corpo físico. Vamos aproveitar um bom resultado do treino físico do Hugh Jackman para exibir a bunda do ator. Será que eles fariam a mesma coisa se o ator escolhido tivesse 1,60 m?
Wolverine com garras de osso em 1973, gente. Olha que furo. Soldados mutantes no Vietnã são levados para servirem de cobaias para Bolivar Trask. Gente, isso é tão absurdo. Xavier novamente com cabelo, aquela cabeleira vasta, parece alegoria, isso me dá um desespero tão grande. E está andando, porque o Fera criou a cura para a deficiência física. Cara, é engraçado, né? Se isso fosse quadrinhos, né? As pessoas, o quadrinho tem muito mais coerência com acontecimentos, em lidar com realidade do que os filmes. Os filmes são bobo, né? São ideias idiotas. O Xavier nos quadrinhos é loiro, tá? Para quem não sabe, esqueci de falar esse detalhe para vocês desde o início. Ele é loiro, o Xavier. Ou pelo menos deveria ser, né? E não tem cabelo. Momento vergonha alheia. O Magneto e o Xavier discutindo no elevador, gente. Parece um casal. Eles parecem muito com um casal. Mas isso aí é de propósito, se chama queerbait. Só pode ser, né? Tem que ter um fundamento, por mais absurdo que seja. Nesse filme, Bolivar Trask é um cientista. Mas originalmente foi criado como sendo um antropólogo, que tem o seu filho Larry Trask como responsável por trazer a tecnologia dos sentinelas do futuro. Você vê a coerência nos quadrinhos. Em 1968, se não me engano, foi em 68 que foi publicada essa história, infinitamente melhor do que o cinema, né? Os roteiristas que escreveram essa porcaria. O perfil psicológico que os roteiristas escolheram para a personagem mística nesse filme da Fox é o que de maneira alguma coincide com a personalidade da personagem dos quadrinhos. Ela aparece com um comportamento bipolar e uma personalidade que funciona convenientemente de acordo com os objetivos da história. A demonstração do poder do Mercúrio é legal. A demonstração do poder do Magneto, muito bom. Ele fazer levantar aquela estrutura de concreto armado, aquele estádio, ficou muito legal, cara. A falta de conhecimento e compromisso com os personagens desde o início se demonstrou um grande fiasco. Os efeitos criados para retratar as manifestações dos poderes dos personagens Colossus e Mancha Solar estão totalmente errados. Os efeitos do Mancha Solar estaria mais de acordo com a Magma dos Novos Mutantes ou Tocha Humana do Quarteto Fantástico. Os efeitos dos personagens Homem de Gelo ficaram muito legais. Aquela esteira que ele projeta ficou legal. Porém, estão muito inferiores ao mutante nível ômega que a sua idade em questão deveria apresentar. A tecnologia dos sentinelas do futuro é tão absurda que chega a ser mágica. E a ideia de ter sido baseado no Gen X orgânico da mística chega a ser ofensivo. Bonita, mas pouco convincente e fora da coerência dos quadrinhos. O maior erro dos roteiristas, que nunca devem ter lido nada sobre ficção científica, é o deslocamento espaço-temporal que eles criaram para fugir dos sentinelas, e que é absolutamente ignorante. A batalha final apresenta algumas boas cenas de ação, mas apenas uma delas lembra os X-Men lutando com uma equipe coesa e experiente. A conclusão da história fica por conta de um argumento fraco que convence Mística a tomar a decisão certa no último momento. Tipo de atitude absurdamente contrária à verdadeira personalidade da personagem dos quadrinhos. Aquela que jogou o próprio recém-nascido do penhasco. É isso aí. Dias de um Futuro Esquecido é mais uma produção oportunista que serviu apenas para garantir uma soma de dinheiro muito abaixo do potencial de possibilidade que a obra dos X-Men poderia oferecer caso fosse bem executada. E se vocês não leram a obra original dos X-Men, Dia de um Futuro Esquecido, leiam, vocês vão se espantar da qualidade, né? E descobriu por que esse quadrinho dos X-Men se tornou Blade Runner dos quadrinhos da Marvel. Leiam, vocês vão ver o que é um roteiro bem executado e coerente. Quadrinhos, hein? 1980.
Bom, é isso então, queridos. Não deixa de dar um like pra gente que é muito importante e inscrevam-se no canal. Um abraço e até os próximos vídeos.